Então, capítulo 21 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Novo céu e nova terra. Nós já falamos desde a da penúltima aula que o mundo físico já não existe. A matéria já acabou. Né? Quando houve aquela rebelião que desceu fogo do céu e queimou, ali queimou todos os elementos físico, natural, foi queimado. Né? Não existe. Nós aqui já estamos dentro do espiritual. Dentro desse espiritual, agora vai descer o quê? O terceiro céu, que é o que não, que é o primeiro céu também já foi, o segundo céu também já foi. O que tem agora é o céu dos céus, o terceiro céu, onde nós chamamos de o paraíso, porque o trono de Deus está acima do terceiro céu. Eu não posso hoje entrar em detalhes sobre isso, por causa do tempo, mas tem o exemplo de Paulo, que ele foi até o terceiro céu, né? O primeiro céu, nós sabemos que o primeiro céu, nós aqui chamamos de céu atmosférico. A Bíblia chama de alto céu, alto no singular. Chama também de expansão, chama também de céu inferior. O exemplo disso nós temos Deus lá em Gênesis 1, Gênesis 1:20, a última parte, o Senhor, quando estava criando as coisas, disse assim: E voam as aves sobre a face da expansão dos céus. Esse está falando do céu atmosférico, esse céu onde as aves voam, onde os aviões passam, onde formam as nuvens, onde desce a chuva, né? Esses são onde forma também os relâmpagos, os trovões, né? Esse está no céu atmosférico, né? Esse céu também já não existe mais nesse momento. E o segundo céu é o céu estelar, onde tem as estrelas, né? Onde os astros estão, a lua. E o céu dos céus é as alturas, que quando a Bíblia se refere das alturas, está falando do céu dos céus. Tem vários exemplos na Bíblia que fala sobre a segunda carta de Pedro, o terceiro, que nós já falamos sobre isso, só estou repetindo para a gente ter um entendimento melhor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 e o versículo 12 e 13. Nós vamos ver. Segunda de Pedro. Diz assim, ó, versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juiz e da perdição dos homens ímpios. Nós vimos que no grande trono branco já não existia mais os céus, eles já estavam no mundo espiritual. E agora, no 12 e o 13, diz assim, ó, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Tá vendo isso aqui? Nós vamos estudar sobre isso agora. Novo céu e nova terra, né? Agora o 14 diz assim, ó: pelo que, amados, aguardamos essas coisas, procurai que deles sejais achado imaculado, irrepreensíveis e em paz. Então aqui Pedro está falando que o céu e a terra natural se passaram, não existe mais, né? E nós estamos agora no espiritual. Então agora existe o quê? As alturas, o céu dos céus, aonde está o trono de Deus, onde está o trono de Deus, que o trono de Deus está acima. Nós vamos entender isso agora direitinho, porque o céu dos céus é o paraíso. Nós entendemos que é o paraíso, porque pela palavra de Deus, no estudo do Apocalipse, nós vimos que as almas estão o quê? Debaixo do altar. Do altar de quem? Do próprio Deus, o altar do Senhor. Porque o Senhor, eu vou trazer agora a lembrança do tabernáculo no passado. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, fez a parte do sacrifício do holocausto, né? A parte
do santo, lugar santo do santo e o lugar santíssimo, né? Que lugar santíssimo só ficava a arca e só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. E ainda assim, depois que ele oferecesse sacrifício pela própria vida dele, porque senão ele poderia morrer. Lá só está a arca, o propiciatório, que é a tampa da arca, e os querubins voltados para baixo. A presença de Deus vem o quê? Entre os querubins. Está acima. O trono de Deus está acima. O que é que nós entendemos? Deus é espírito. Não tem lugar que comporta a presença dele. Então, ele é um espírito, mas a presença dele, a glória dele, descia entre os querubins da arca para na tenda do tabernáculo, para o povo. E no céu não é diferente. A glória dele está dentro. Então, o Senhor, o trono de Deus, a presença de Deus está acima dos céus. Quer entender isso melhor? Isaías 14, eu vou trazer um exemplo, uma passagem aqui que não tem a ver com o nosso estudo, mas para compreender que o céus dos céus, o terceiro céu, é onde está o paraíso, onde estão as almas daqueles que partem com o Senhor. Né? Quando Satanás pretendia levantar um trono também, ele queria ocupar o espaço, o espaço lá do norte, da onde está a congregação dos santos. Eu vou ler esse texto para a gente entender. Isaías 14, 13 a 14. E dizias no teu coração, e Satanás, Isaías relatando o que estava na mente do inimigo, né? De Satanás antes de ser precipitado. Eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus, acima das estrelas, aqui já está falando do segundo céu, né? E exaltarei o meu trono e no monte da congregação, no monte onde está o paraíso de Deus, nos céus dos céus, o terceiro céu, o céu espiritual, não é o céu que foi desfeito, né? Aqui como matéria, como da criação foi desfeito tudo, mas o céu dos céus, que é o espiritual de Deus, não foi desfeito. Esse vai descer, né? Com uma nova Jerusalém. Exaltarei o meu trono no monte da congregação, no meio, e me exaltarei da banda do lado do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei exaltado, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, agora aí Isaías relata, contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então veja que aqui, não quero entrar no contexto do que está dizendo, mas eu quero mostrar que aqui está falando as altas nuvens, que é o céu atmosférico, e o mais alto, que ele está dizendo aqui, o céu acima das estrelas. Então ele queria fazer o seu trono no lado norte do céu dos céus, que é o céu espiritual, que é o céu do paraíso, onde está as vidas que partiram com Cristo, onde estão no céu. Eles estão lá no paraíso, nesse céu espiritual, que é o terceiro céu. Por isso que Paulo diz lá em segundo aos Coríntios 12, ele diz assim que eu não sei se na carne, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu fui até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é permitido falar, porque nós, na nossa matéria, não vamos entender. Então, Paulo chegou até o terceiro céu, o céu espiritual, né? Agora, como eu disse, o nosso Senhor Deus, o trono dele está acima. O trono dele está acima dos céus. Como vamos entender isso? Quando, como eu chamei a atenção da gente voltar para o tabernáculo para entender, diz assim, ó, Êxodo 25, de 20 a 22, diz assim, quando ele vai dizer só do propiciatório, que é a tampa da arca, quando estava Moisés, Deus deu o modelo para que Moisés fizesse, né? Diz assim, ó, o propiciatório, falando, os querubins estenderão as suas asas, cobrindo
propiciatório. A face deles, ou seja, a face dos querubins, uma de frente da outra. E a face estava voltada para o propiciatório. Então veja que os dois querubins que Moisés fez com as asas estendidas, a face dos querubins estava voltada para o propiciatório, que é a tampa da arca, né? Continuando aqui, depois que houver posto na arca o testemunho, quando o testemunho, sabe qual foi? A vara de Arão, o maná e a tábua da lei, as tábuas da lei, né? Que está dentro do testemunho, como testemunho, né? Simbolizando o que é a palavra de Deus, o alimento que é Jesus, simbolizando a frutificação do Espírito Santo, que é a vara de Arão, né? Então, e ali, depois que tiver colocado o testemunho, o Senhor disse assim: e ali virei e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio do querubim. Então, Deus está acima. Também Salmo 55, versículos 5 e 11, diz assim, ó: se exaltado, ó Deus, sobre os céus, sobre, acima dos céus, né? Louvado seja Deus. Então, esse céu dos céus, esse céu espiritual, esse não passou, esse está autêntico. Agora, o céu atmosférico, o céu estelar, o céu dos astros, esse não existe mais. E a terra também não. Por isso, o nosso texto de hoje. Agora nós vamos entrar no nosso texto que nós vamos entender agora. Ó, e vi um novo céu, João viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe, né? Agora, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, veja que o céu espiritual, a nova Jerusalém, que está no céu, que o modelo da antiga, da terra, é a sombra das coisas que está no céu, né? Ó, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, céu espiritual, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Para quem está acompanhando os estudos passados, eu já falei e vou repetir. Lembra que quando o último inimigo que o Senhor Jesus venceu foi a morte. Nós vimos isso lá no Apocalipse 20, versículo 14, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, esta morte, eu expliquei, não vou entrar nesse detalhe hoje, mas para nós entendermos, já foi o último inimigo a ser vencido. Agora, aqui nós estamos vendo que não está mais mencionando a palavra Jesus, está falando Deus. Por quê? Porque quando Deus entrega todos os inimigos, vence todos os inimigos, ele entrega todas as coisas ao Senhor e ele mesmo se sujeita ao próprio Deus. Vamos ver lá em 2 aos Coríntios, eu quero ler isso aqui que nós vamos entender que aqui agora, depois que a Nova Jerusalém descer, aí quem vai estar no corpo de Cristo, para os irmãos entenderem isso direitinho, lá no começo, Cristo foi o primeiro a ser criado. Não porque ele não é criado, porque ele é eterno. Eterno é sem começo e sem fim. Mas ele, lembra que Deus, na sua unidade, desmembrou corpo, que é o Filho, e o Espírito Santo. Os três são um só. Vamos ver se vocês vão conseguir entrar no raciocínio. Então, durante toda a trajetória da humanidade na Terra, nós tivemos o Senhor Jesus, que todas as coisas foram feitas pelo Senhor,
foi feito por Jesus e por ele nada sem ele foi feito. Tudo foi feito por causa dele, para ele e com ele, né? Agora, quando todas as coisas estiverem conquistadas, o próprio Jesus se sujeita a Cristo. Aí volta de novo a Cristo, a terceira pessoa, os três da Trindade, ser um só. Como diz 1 aos Coríntios. Eu vou ler só o 26 para vocês entenderem. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, que já falei, né? Agora, versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Cristo. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Quem é esse? O Pai, né? Agora, versículo 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, veja que Cristo agora, o corpo que Cristo veio, se fez carne, se fez corpo, na semelhança humana, humanamente falando, e Deus é espírito. Mas na eternidade com Deus, o próprio Deus assume o corpo de Cristo, se sujeita ao Espírito de Deus, e o corpo de Cristo agora está com o próprio Deus. O próprio Deus agora vai ser a unidade. Assim, eu vou dar um exemplo para você. Você é corpo, é alma e é espírito. A ordem é o contrário, espírito, alma e corpo. Mas para você entender. Então, Deus da mesma forma, só que esses três, Deus, que é um só, se desmembrou para atender a humanidade. Cristo veio em corpo, morreu na cruz, e o Espírito Santo está na terra também trabalhando. Mas todos é Deus, né? Entende agora? Agora, quando todas as coisas estiver aniquilado, toda a humanidade não existia a carne mais, só existia o espiritual, Deus agora assume no corpo de Cristo o próprio Deus. Aí Deus agora está tabernaculando conosco. Nós agora estamos Cristo, Deus agora está presente, que Deus é espírito, ninguém pode ver. E também não há casa alguma, por isso que o trono dele está acima, por isso que ele não pode ser composto em algum trono. Ele desce no meio dos querubins, né? Desce na simbologia da arca de Deus, na presença dele, para abençoar o povo. Mas agora ele está no corpo de Cristo, sendo Deus único, composto do Pai, Filho e Espírito Santo, mas numa única pessoa. Literalmente agora, que sempre foi, mas entendemos, né? Para não complicar mais, né? Então vamos dar seguimento aqui. Versículo 3 diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus, não está falando agora está falando a palavra de Deus, com os homens, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, aí na eternidade, o tabernáculo, que é o próprio Deus, né, vai estar juntamente, nós vamos estar nele e ele está em nós. Assim como a gente lê os evangelhos de João, Jesus fala muito sobre isso. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E aquele que estiver em Cristo é um só com ele, né? Agora, aqui está literalmente. Nós estamos dentro do tabernáculo, que é o próprio Deus. Os santos que estão com Cristo agora para a eternidade. Eternidade, já diz, não tem fim, né? Os irmãos entenderam essa parte? Então vamos dar seguimento aqui. Versículo 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Vimos que a morte foi o último inimigo a ser vencido, já foi lançado no lago de fogo, né?
e nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quer dizer, as coisas físicas, natural, tudo já passou. Nós estamos agora dentro do mundo espiritual, da eternidade com Deus, né? Versículo 5. E está... as primeiras coisas já são passadas. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, aqui, João está tendo essa visão. O anjo de Deus enviado por Jesus está dando a ele, ensinando a ele, que ele faz nova a partir daí todas as coisas. Por isso nós estamos estudando aqui o novo céu e a nova terra, porque o céu passado, o céu, primeiro céu, como eu expliquei, o segundo céu, o céu atmosférico, o céu dos ares, o céu estelar, o céu dos astros, não existe mais. Porque nós vamos ver no estudo que vem, que hoje não vai dar para entrar, quando a gente vai falar da Nova Jerusalém, que já desceu do céu, que nós vamos ver que ali não haverá mais sol. O próprio Deus é que vai iluminar. O Senhor é que vai... A luz do nosso Deus, o nosso Senhor Salvador, é que vai trazer a luz das nações. O brilho, o poder da glória de Deus é que vai trazer a luz das nações. Versículo 6 diz assim, ó. E disse mais: está cumprido. Gente, como eu gosto essa palavra. Então, aqui tudo. Lembra que eu já falei sobre isso? Hoje eu não vou ler, porque nos estudos anteriores eu comentei muito sobre isso. Quando Jesus, lá em João 19, 30, quando Jesus concluiu na cruz tudo referente à salvação, ele diz: está consumado. Quando, lá no período da grande tribulação, quando na última taça da ira de Deus sobre o reinado do anticristo, do império de Satanás, quando acabou com toda aquela Babilônia, o mundo de pecado daquela primeira, antes do milênio que nós estudamos, houve também, está feito, concluiu aquela parte. Agora, está cumprido todo o propósito de Deus sobre a terra, sobre os homens. Está cumprido agora. Agora não existe nada mais de sangue, de água no corpo. Agora tudo é transformado, tudo agora é glorificado, é corpo espiritual, tanto para aqueles que estão na perdição no lago de fogo, né? Tanto para aqueles que estão com Cristo. Todos estão com as suas vestes espirituais, que o próprio Deus vai dar para cada um. E vai viver agora, a partir daqui, todo na eternidade. Então, por isso que aqui João fala, ó, está cumprido, terminou o propósito de Deus. Lembra lá no Apocalipse 10, versículo 7, fala que o mistério de Deus, gente, é tão forte aquilo. 10, 7 diz assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então veja que é por isso que eu não vou entrar agora no detalhe da trombeta, que já falei demais. Mas o segredo de Deus, todos, desde quando ele desfez de todo o mal sobre a terra, quando ele desfez tudo que é natural, tudo que é carne. Então aqui se cumpriu todo o mistério de Deus. A partir daqui em diante, nós vamos então, o Apocalipse, João vai receber, vai ver tudo como vai ser o mundo espiritual, o eterno com Deus, a vida eterna para sempre com o Senhor. Por isso diz assim, está cumprido, versículo 6. Agora vem assim, eu sou o alfa e o ômega. Gente, nós estamos tão acostumados a ouvir essas palavras, mas não prestamos atenção no quão profundo é essas palavras. Quão profundo é.
Eu sou, Jesus falando, eu sou o Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E eu sou o Ômega, a última letra. E diz assim, eu sou o princípio e o fim. Em algumas versões está o primeiro e o último. Lá em Apocalipse 1:8 também fala, vou ver se fala primeiro e o último, porque diz o primeiro e o último. Nós vamos entender esse mistério aqui, porque às vezes a gente passa por cima. Aqui está também o princípio e o fim, mas algumas versões tá, eu sou o primeiro e eu sou o último. Lá em Colossenses 1, do 15 em diante, que eu vou pegar isso aqui para nós entendermos, nós vamos entender que Cristo, aí eu já comecei a explicar ali, ele sendo o primeiro, aqui fala da criação, mas como eu expliquei, não, Jesus não pode ser criado, porque ele é Deus, né? Vamos entender isso aqui. Primeiro, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus, o primogênito de toda a criação. Olha, o primeiro de toda a criação. Sabemos que, já expliquei, Cristo não pode ser criado, porque ele é Deus. Ele desmembrou do corpo do próprio Deus, como filho, assim como o Espírito Santo. A Trindade, os três, formam um só, né? Aqui nós estamos vendo esses três reunidos de novo em um só. Então, vou continuar lendo. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Para Jesus, nós estamos falando. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Nós vimos que ele foi também o primogênito da criação. Ele é o primogênito ressuscitado. 1 Coríntios 20 diz que ele é o primogênito da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre, não quer dizer dos mortos, porque dos mortos é uma coisa, e dentre os mortos, que é o vivo dentre os mortos, né? Que ressuscitou, foi o primeiro também. Versículo 19 diz assim, vou ler o 18 de novo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então veja que Deus deu toda a plenitude para Cristo. Capítulo 2 do mesmo livro, carta aos Colossenses, diz assim, 2:3. Diz assim, em quem estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, veja, nele habita no corpo de Cristo toda a plenitude. Como vai ser isso? A partir desse momento agora, que Cristo, depois que ele vence todos os inimigos, todas as coisas foram sujeitas a ele. Agora, exceto o próprio Deus, que nunca se sujeitou a ele, mas ele é um só com ele. Agora, aqui, o próprio Cristo se sujeita novamente a Deus. Aí fica Deus no corpo de Cristo, reinando eternamente, juntamente com todos os santos eternamente. Então, vamos ver o princípio. Então, entendeu? Por isso, ele é o princípio porque ele foi o primeiro de tudo. Antes de existir nada, antes de Deus não ter criado nada na terra, ele já trouxe Cristo como pessoa. E diz aqui no Apocalipse que ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, ele veio, né, no mundo espiritual, que não tem tempo como nós temos, que para o nosso tempo, ele morreu há 2000 anos, pouco atrás. Mas na eternidade, ele já veio em corpo e morreu pagando o preço.
né? Que a Bíblia diz aqui no próprio livro de Apocalipse que ele morreu desde a fundação do mundo. Na carta de Paulo aos Efésios também fala que ele morreu desde a fundação do mundo, né? Então, agora que ele venceu todas as coisas, ele se sujeita ao próprio Deus, né? Louvado seja Deus. Então, por isso ele é o primeiro de tudo e é também o último. Por isso disse, eu sou o alfa, que é o primeiro, e o ômega, que é o último, né? Ele é o último que vai se sujeitar ao próprio Deus e vai ser um eternamente. Entendeu? Esse mistério é profundo. A gente fala, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim, né? Aqui está dizendo princípio e o fim. Quando todas as coisas não existirem mais, só o mundo espiritual, ele está exatamente, de novo, um só com o Pai. Louvado seja Deus. Agora, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer, aqui já não está mais já é recomendação, né? A quem quer que tiver sede, se é para mim e é para você, para nós, a igreja militante, de graça lhe darei da fonte da água da vida, que é Cristo. Agora, o versículo 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, o Senhor será nosso Deus e nós seremos seus filhos, né? Olha que coisa tremenda. Lembra dos estudos das cartas, as 7 cartas, lá no começo, capítulo 2, versículo 2? Todos têm promessa aqui da vida eterna. Gente, hoje eu estava olhando isso aqui, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa tremenda. As promessas de Deus, né? Na hora que a gente estava falando, parece que não tinha um sabor tão especial quanto agora, porque nós já passamos por todo o livro do Apocalipse, nós já estamos agora no espiritual, no eterno de Deus, né? Então veja as promessas de Deus para a igreja, né? A primeira que diz assim, ó, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, no meio do paraíso de Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 22, né? No segundo estudo para frente. Árvore da vida, promessa, né? Que tem a segunda promessa. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha, vai estar com Cristo. A terceira promessa. Ao que vencer, dar-lhe-ei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Né? Nós estudamos sobre isso também, vimos com tremendo as promessas de Deus para a eternidade com Deus. Né? A quarta promessa, gente, aqui, gente, olha a semelhança. Até a terceira parece que está falando comum com a igreja. Agora, da quarta, mesmo sendo uma mensagem para a igreja, veja bem, olha o que eu estou dizendo. Mesmo sendo a mensagem para as igrejas, a igreja do Senhor, a mensagem pessoal, a igreja para a nossa época, mas aqui parece que está pegando todos os santos, desde da grande tribulação, aqueles santos que nós estudamos, que se converteram durante... Olha só, olha o que diz na quarta carta aqui do Apocalipse. Versículo 26 diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, e como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aqui, quem acompanhou, não parece estar falando Apocalipse 14, quando fala dos 144 mil, e também fala da igreja que reinou durante o período do milênio, né? Todos os santos que reinaram durante o período do milênio. Agora veja a outra aqui, a quinta promessa, diz assim, o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 5, diz assim, ao que vencer será vestido de vestes brancas,
e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem vê esses aqui, essas vestes brancas, lembra o quê? Os mártires, né? Lá no capítulo 6 de Apocalipse, quando falou no quinto selo, né? Diz que aquelas almas que estavam debaixo do altar, né? Creio no paraíso de Deus, aguardando. O próprio Deus falou, deram vestes brancas e falaram, aguarde um pouco mais até que os demais que iam morrer da mesma forma que eles morreram durante o período da grande tribulação, se completasse, o número se completasse. Então aqui a gente vê esses santos também recebendo a promessa. Agora, a sexta promessa é essa agora que nós vamos ver aqui na Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém na terra, nós vamos estudar no próximo estudo. Diz assim, ó, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, o templo espiritual, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Olha só, que desce do céu do meu Deus e também do meu novo nome. O próprio Jesus falando, né? Então veja aqui, ó, está falando essa promessa da Nova Jerusalém, falando dessa Nova Jerusalém que está descendo como noiva ataviada pelo marido, né? Descendo com muito prazer, com muita urgência, com muita alegria no coração, descendo para ser o tabernáculo de Deus com os homens na terra. E na próxima aula, nós vamos estudar sobre os detalhes dessa Nova Jerusalém. Como vai ser, né, a expansão que vai ser, a distância, o tamanho, a largura, o comprimento. Nós vamos ver tudo isso na próxima aula.